maravilhosas. Meu nome é Marcela. Eu trabalho com marketing digital. Eu sou mentora de marketing com vibe. É um nome que eu dei, onde mistura marketing com desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. Mãe do Gael, mãe do Samuel, esposa do André. Hoje eu posso dizer que eu sou absolutamente feliz na minha vida. Ainda tem muita coisa que eu quero conquistar, mas eu sou muito feliz e grata por onde eu me encontro hoje. Mas nem sempre foi assim. E eu vou contar um pouquinho pra vocês como que foi essa construção. Eu sempre fui uma menina muito insegura. Hoje eu tenho essa percepção. Desde pedir opinião para todas as amigas quando eu queria fazer alguma coisa, para escolher uma roupa, ficava na dúvida. Eu não tinha clareza do meu valor. E na época eu não conseguia enxergar isso, né? E a nossa vida é um reflexo. Tudo aquilo que a gente acredita sobre nós emitimos e nós atraímos pessoas e frequências que condizem com aquilo que a gente é. Na época eu não sabia o que era crença, eu não entendia nada desse universo. Mas hoje eu tenho essa percepção que essa insegurança eram de crenças que eu tinha. Por exemplo, de que eu não era boa o suficiente, de que sempre teria alguém melhor do que eu, de que eu precisava me esforçar muito para ter valor. E o que aconteceu? Além de eu ter engordado muito na época da faculdade, eu engordei acho que uns 20 quilos, porque eu não conseguia muito bem entender o meu lugar no mundo ali, né? E uma fase nova, então eu engordei muito, porque eu descontava toda a minha frustração na comida, já tive compulsão alimentar, já comi escondida no quarto. E bem nessa época da faculdade, eu encontrei um cara que prontamente mostrou-me amar. E como eu era insegura, eu achava que eu era muito difícil, eu acreditava que eu era uma pessoa difícil para me relacionar. E aí, o primeiro cara que apareceu disposto a me amar, eu aceitei, porque na época eu pensava, bom, já que eu sou difícil, ninguém vai me querer, né? Sou difícil, tô gorda, ninguém vai me querer. Ele quer, meu Deus, eu preciso abraçar esse homem de unhas e dentes. E foi aí que era cilada Bino, né? Porque eu entrei num relacionamento extremamente abusivo, onde eu sofria violência psicológica, violência emocional. E a gente acha que a agressão, né, é só físico, é só você tomar pancada. Mas a violência emocional, a agressão emocional, muitas vezes é muito pior do que você tomar um tapa, porque isso te diminui cada vez mais. Então pensa, eu que já era insegura, de repente atraí um cara que validava a minha insegurança. Hoje eu entendo que porque eu vibrava nessa frequência. E cada vez mais eu me sentia mais insegura, menos capaz, menos interessante. E foi um processo extremamente difícil. Foram 3 anos, mais ou menos, entre idas e vindas. E só quem já passou por um relacionamento abusivo sabe. A gente ouve a família, os amigos alertar, dizer, olha, esse cara não é pra você, olha o que você tá fazendo da tua vida. E às vezes a gente até tem consciência. Primeiro que demora pra gente ter consciência muitas vezes. Então muitas mulheres estão num relacionamento abusivo e nem sabem que estão, como eu não sabia. E aí depois você descobre, são estágios. E aí depois você descobre que você está num relacionamento abusivo. Mas você não consegue sair. Não é tão simples assim. Não é tão fácil você falar, chega, eu vou agora viver a minha vida. Por quê? Porque nós temos amarras psicológicas, nós temos dependência emocional. E foram anos entre idas e vindas e eu terminava, mas eu não tinha força pra sustentar a minha opinião. Toda vez que eu terminava eu falava, meu Deus, me livrei, não quero mais voltar com esse cara. E de repente ia lá e voltava. E nesse processo eu também acabei me tornando um pouco tóxica, eu também acabei me tornando ciumenta, porque era isso que eu tinha e era isso que eu dava de volta. E a gente vivia numa relação danosa para os dois. E depois de muito sofrer, eu comecei a entender o meu valor. E aí teve um belo dia que eu falei, chega. E aí eu dei um ponto final em tudo isso. Não foi fácil, doeu pra caramba, mas com certeza teria doído muito mais se eu tivesse continuado naquela relação que me diminuía constantemente. Depois disso eu fui viver minha vida, mudei de cidade, voltei pra casa dos meus pais. E eu tava liberta, eu acreditava que sim. Porque eu já tava começando a entrar ali num processo de autoconhecimento. Nesse mesmo processo de autoconhecimento, eu percebi que a minha vida estava chata, sem graça, monótona. E eu resolvi fazer um mochilão. Fiz um mochilão, foi incrível. Viajei 3 meses de carona. Cheguei até a Argentina, passei por todo o litoral uruguaio. Foi incrível, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a me valorizar, eu aprendi a reconhecer a minha força. Eu aprendi a reconhecer os meus limites. E me validou, porque eu vi que eu era capaz de fazer o que eu queria fazer. Que na época era essa viagem. Quando eu voltei, eu fiz um remember com esse ex. E eu voltei com a ideia de que eu iria voltar a viajar. Eu ia ficar 3 meses aqui no Brasil, guardando dinheiro. Depois eu ia voltar a viajar sozinha, de novo, de mochilão. Nessa volta eu fiz um remember com o meu ex. E o que aconteceu? Eu engravidei.
E aí, assim, veio a culpa, veio o julgamento, o auto-julgamento, o julgamento externo das pessoas que sabiam como era a minha relação. De repente, eu vi os meus planos desmoronarem e foi muito complicado. Aí eu entrei num processo mais profundo de autoconhecimento, eu escolhi que eu iria ter esse filho. E não foi fácil, doeu pra caramba. E eu trabalhei muito a minha mente, eu estudei muito. Foi nessa época que eu comecei a estudar física quântica, que eu comecei a entender o poder das crenças, o poder da frequência energética, o poder da vibração energética. E eu dei a volta por cima. Hoje, o meu filho já vai fazer 5 anos agora, que é o Gael. Depois disso, eu encontrei um outro parceiro, que hoje é meu marido, o André. Nós temos um outro filhinho que tem 1 ano, que é o Samuel. Mas o que precisou para eu conseguir construir a minha família? O amor próprio. E quando eu falo amor próprio, não é aquela coisa romantizada. É o amor próprio de você entender o seu valor no mundo. De você entender o que é que você está fazendo aqui. E não é fácil, mas é simples. E muitas vezes o que é simples, a gente subestima, né? Então, o crucial para eu ter esse relacionamento hoje, eu só atraí o meu marido e hoje nós nos damos super bem. É uma relação extremamente respeitosa e equilibrada. Eu só atraí ele pra minha vida porque eu trabalhei as minhas crenças, porque eu olhei para as minhas feridas. E dói quando a gente olha para as nossas feridas, mas é a única forma da gente se libertar. A gente só consegue se libertar quando a gente toma consciência. E eu não fiquei colocando a culpa no meu ex abusivo, que muitas vezes a gente tende a fazer isso. Eu simplesmente parei e tentei, na época, entender qual que era a minha parcela de responsabilidade diante daquela situação. E eu entendi. Entendi a lei do retorno, entendi a lei da vibração, entendi que a gente só recebe aquilo que a gente acha que a gente merece, aquilo que a gente acha que a gente é capaz de sustentar. Eu não me achava boa o suficiente, eu não achava que eu era capaz de sustentar um relacionamento com alguém que me amasse de verdade, por conta da insegurança. E eu entendi tudo isso. E quando eu entendi tudo isso, eu comecei a trabalhar o meu nível de vibração, as minhas crenças, os meus pensamentos. Foi um processo de cura, de introspecção, de entender o que é que eu vim fazer aqui. E aí eu fiz várias terapias, eu me tornei terapeuta de barras de axis no processo, eu estudei tudo que vocês podem imaginar. Comecei a trabalhar com marketing nessa época. E aí, quando a chavinha virou, que foi quando eu percebi que não era o outro, sou eu, tudo começa e termina em mim, foi quando as coisas começaram a acontecer. Foi quando eu conheci o André, que hoje é meu atual marido, foi quando a gente se conectou de uma forma muito profunda e intensa, desde a primeira vez que a gente se viu. Foi quando eu arrumei um emprego, logo depois, quando o Gael tinha 1 ano, que eu ainda não conhecia o André nessa época. E a gente sabe, né, que é meio complicado quando a gente tem filho pequeno, a mulher se inserir no mercado de trabalho. Isso não é nem crença, isso é estatística mesmo. A gente vê quando a gente faz uma entrevista de emprego, que as pessoas te perguntam com quem você vai deixar o seu filho. E aconteceu isso comigo. Mas eu não me deixei levar. Mas eu não conseguia, eu não alimentei essa crença. Eu não deixei essa crença alimentar. Então, quando eu fui procurar um emprego, por exemplo, eu não me deixei prender por esses padrões. E daí foi muito fácil eu conseguir esse emprego. Mesmo que tenham me feito essas perguntas, mesmo que eu tenha passado por isso, mesmo que tenha acontecido tudo isso, quando eu fui fazer essa entrevista de emprego, foi muito fácil. Por quê? Porque eu não tinha crença de que seria difícil, porque eu acreditava que eu era capaz. E tudo isso foi um treino, tudo isso foi um processo. E hoje, eu estou completamente feliz e realizada na minha vida profissional, no meu relacionamento. E o que eu quero deixar aqui pra vocês, como atento, é que tudo começa e termina em vocês. Quando eu entrei nesse processo de autoconhecimento, eu entendi que o meu trabalho já não estava mais valendo a pena, que eu já não fazia mais o que eu amava. Foi daí que eu resolvi empreender. Depois eu resolvi abrir uma agência de marketing com uma amiga e sócia. E depois eu entendi que não era aquilo que eu queria também. Então, olha como o processo de autoconhecimento, ele rege toda a nossa vida. E aí eu tive a clareza que o meu rolê é falar com mulheres, que eu quero empoderar mulheres a se tornarem quem elas querem ser. Eu quero ajudar mulheres a construírem negócios de sucesso no digital e na vida real também. Eu quero ensinar mulheres a se posicionarem na vida. E eu entendi isso através do processo de autoconhecimento, através de entender o que é importante para mim nessa vida. E aí nisso, a gente encerrou a agência, eu criei o meu projeto solo. Então hoje eu tenho uma turma de mentoria em grupos. Começamos as aulas dessa semana, a primeira turma em grupo, e onde eu ajudo mulheres nesse sentido a construírem um negócio digital, a empreender, mas conectadas com o coração, conectadas com o que elas acreditam. Por isso esse nome, Marketing com Vibe. Em paralelo no relacionamento, me dou super bem com meu marido, construímos uma família, hoje somos nós 4,
E tudo isso, gente, só pôde acontecer devido a essa conexão comigo mesmo. Entender os meus valores, o meu porquê poderoso, o que eu vim fazer aqui, entender o que eu quero e o que eu não quero. Aprender a me valorizar e entender que todas as pessoas que passam na minha vida e que passaram foram simplesmente por atração. Eu atraí esse relacionamento abusivo na minha vida. Eu atraí outras pessoas também que eu me relacionei depois que não queriam nada com nada. Por quê? Porque eu não conseguia me valorizar. Então a primeira coisa que pra mim foi fundamental pra virar o jogo foi entender o meu valor e não jamais aceitar menos do que eu mereço, menos do que eu escolho. Não é nenhuma questão de merecimento, porque todas nós merecemos o mundo, todas nós merecemos tudo. Mas muitas vezes nós não nos colocamos no lugar de disponibilidade para acessar essa energia, para acessar essa frequência. E quando a gente percebe que a gente pode tudo, que a gente pode ter um relacionamento incrível, mas que o relacionamento incrível externo só vem depois de você conseguir um relacionamento incrível interno com você mesma, depois que você percebe isso, você vira trocentas chaves na sua vida e as coisas começam a acontecer. Então é isso, vim compartilhar um pouquinho da minha história com vocês para esse projeto incrível da Jana, que tem um objetivo incrível, belas que inspiram. Eu espero que a minha história sirva de inspiração para vocês verem que é possível. A gente só precisa estar disponível para acessar tudo o que está disponível para nós. E quando a gente reconhece o nosso valor, as coisas começam a acontecer. Gratidão a todas vocês que me ouviram, gratidão, Jana, pelo convite. Um beijo.